Então, oi, gente, estamos aqui novamente, eu, Fernanda Carlos Borges e o Nadish Gayarsa, para continuar os nossos vídeos sobre o legado teórico-prático do Gayarsa, que a gente entende que é... A gente entende não, né? É mesmo a primeira teoria corpórea, né? Tendo em vista a psicoterapia genuinamente brasileira, totalmente brasileira, que, ao meu ver, leva em conta uma corporeidade brasileira também, né? O grandíssimo José Ângelo Gayarsa. E aí, para quem está acompanhando os vídeos, aliás, antes disso, por causa disso, desmassificador e decolonial. Acho que o Gayarsa ajuda a gente a entender um trabalho com o corpo que seja desmassificante e decolonial. Tem uma questão curiosa nas conversas da gente, tem uma reflexão minha também, que a gente conversou do Gayarsa, que não organizou nada em termos de escola, etc., porque realmente eu, como filho dele, a gente tem uma resistência a padrões genéricos, que nem da bioenergética, que nem do Kellerman. Não, a gente quer viver o que a gente percebe, o que a gente estuda e criar uma linguagem para isso. E nisso você, Fernanda, sempre coloca, né? Realmente, é uma linguagem brasileira, é uma psicologia brasileira, é uma leitura da psique feita por um brasileiro, que se inspirou no Jung, que se inspirou no Reich, no Moreno, na coisa dos grupos, etc., mas criou um modus atuante dele. Um modo brasileiro de lidar com isso, né? Sim, sim. E E como a gente aí... estava conversando, tem uma característica forte que a gente conversou, foi que o Gayarsa ele tem uma posição que fala de psicologia, de psiquiatria, de neurologia, mas é uma posição mais coletivizante. Ele fala de um coletivo sempre, sempre de um grupo. E as teorias que a gente aprendeu, que eu aprendi a fazer, trabalhar também, elas são muito a solução só no indivíduo. Elas questionam muito pouco a relação do indivíduo na cocriação da tenda, que nem a gente conversou Da do último, tenda, da do espaço próprio, do topografia da espaço vida. social, Ou mesmo de uma outra linguagem, né? é. De uma outra linguagem, né? Bom, Brasileira. e aí, eu vou ler um trecho agora para vocês do livro esse, né, do legado de José Ângelo Gayarsa, foi escrito com vários colaboradores, já falei várias vezes aqui para vocês a lista deles, né, mas são vários, Nadish, eu, Monja Cohen, Regina Favre, Fábio Landa, Pedro Prado, Deise Souza, Regina Navarro Lins, enfim, vários autores, espero não ter esquecido alguém. Darcy Valente, o querido Darcy Valente do Rio de Janeiro. Procure o livro, gente. Entra no Google e vê quem é. O André Gayarsa, querido André Gayarsa. Sim, sim. Tá, são esses. Bom, e aí, eu acho, o Gayarsa nasceu em 1920, e em Santo André, né, Grande São Paulo. Eu acho que, como ele de 1920 até ele se transformar num adulto, São Paulo viveu o modernismo, né? Então, eu acho, né, no que eu estudo sobre o Gayarsa, já escrevi sobre isso, inclusive, e nesse livro também escrevo sobre isso, que ele sofreu influência do modernismo brasileiro e, por decorrência, do modernismo internacional, né? Das vanguardas modernistas, mais exatamente, né? Enfim, Oswald de Andrade, surrealismo, né? E, aliás, também não é uma coisa nem tão estranha a psicanálise, porque as vanguardas modernistas também tiveram ligação com a psicanálise, tanto freudiana quanto junguiana, e depois, mais para frente, assim, no avanço da arte da performance, né, desse movimento das vanguardas das artes com o corpo, até do William Reich, né, até do Reich, que é esse psicanalista das abordagens corporais dentro do universo da psicanálise. Bom, aí... que é dentro do que você está falando, né? São movimentos que modificaram o modo da humanidade se olhar. Realmente Isso. o olhar modernizou-se. Ele Exato. saiu daquela E o Gayarsa, coisa apesar de ser um industrial. médico, um estudante de medicina, né, dentro daquele universo ali da medicina, naquele Brasil, imagina 1920, 1930, 1940, ainda assim eu acho que ele era antenadíssimo, ele foi captando os ares dessa mudança que foi, na vida dele, amadurecendo com o tempo, mas acho que isso pegou. Por quê? Por que não? Um exemplo disso. Eu vou ler para vocês um trechinho desse livro, O Legado de José Ângelo Gayarsa, que fala da questão da importância que o Gayarsa dava para o olhar.
aprender a ver, reaprender a perceber, né, melhor a Uhum. relação do corpo com o ambiente. E aí vocês vão ver, eu vou falar do Gaiarsa e vou citar um trecho do Walter Benjamin, que é um filósofo que inclusive fugiu, né, da perseguição nazista, um crítico do fascismo, né, do que ele fala sobre o olhar no texto, no clássico a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, porque o Walter Benjamin está falando do cinema, então ele fala como que o cinema ajuda a gente a ver coisas que antes a gente não via com tanta clareza, né, a perceber melhor os corpos se relacionando, né, em tempo real, vamos dizer assim, né, no tempo da composição do movimento, né. E aí, então, eu vou ler um trecho para vocês, tá bom? Daí a gente vai conversando. Mas é muito igual, quando você lê o Walter Benjamin, já leu o Gaiarsa antes, aliás, o Gaiarsa tem um livro, gente, chama O Olhar. Em todos os outros livros dele, ele mostra a importância do olhar, da visão, né, do sistema visual para todo o sistema sensório-motor de localização, de produção, para produção de destino, mapeamento das relações, etc. Tá. Então, eu vou ler o subtítulo é Abrindo os Olhos. Aí tá assim, tendo em mente esses entrelaçamentos biomecânicos das relações, Garcia enfatizou a necessidade de cultivar a habilidade de ver. Aí eu lembro do Oswald de Andrade, que falava no manifesto, né? Ele falou, ver com olhos livres. Essa é uma das máximas do Oswald de Andrade, né? Ver com olhos livres. Como diria o modernista brasileiro Oswald de Andrade. Garça viu a televisão entrar na casa das famílias brasileiras e popularizar a imagem em movimento, capturada pelas tecnologias audiovisuais. Aí o Garça usou essas tecnologias em muitas oportunidades nos grupos de estudos que organizou. Vale lembrar o que escreveu sobre isso o filósofo modernista Walter Benjamin, a obra de arte na época de suas técnicas de reprodução, para compreendermos em qual contexto Garça foi tecido para fazer o que fez e pensar o que pensou. Então, agora eu vou ler o trecho do Walter Benjamin. O cinema acarretou um aprofundamento da percepção, e o Gaertz usava também a tecnologia audiovisual, né, para aprofundar a percepção. E é em decorrência disso que as suas realizações podem ser analisadas de forma bem mais exata e com um número bem maior de perspectivas do que aquelas oferecidas pelo teatro ou a pintura. Conhecemos em bruto o gesto que fazemos para apanhar um fuzil ou uma colher, mas ignoramos quase todo o jogo que se desenrola realmente entre a mão e o metal. E com mais forte razão ainda, devido às alterações produzidas nestes gestos pelas flutuações dos nossos diversos estados de espírito. É neste terreno que penetra a câmera, ele está falando do cinema, o Walter Benjamin, com todos os seus recursos auxiliares de interagir e de emergir, seus cortes, seus isolamentos, suas extensões do campo e suas acelerações, seus engrandecimentos e suas redações. Ela nos abre pela primeira vez a experiência do inconsciente visual, assim como a psicanálise nos abre a experiência do inconsciente instintivo. Então, olha o que o Walter Benjamin está falando, o inconsciente visual. Esse conceito, Garça usa ele o tempo inteiro, do inconsciente visual. Ele fala que o inconsciente é visível, né? Se você olhar, você vai ver o que a pessoa está manifestando sem ela perceber. Né? Nos livros dele, ele coloca nisso, né? Você não se vê enquanto você fala, é o outro que está te vendo. E muitas coisas que você está expressando, o outro está fazendo a leitura. Ah, mas por que ele ficou desconfiado comigo? É porque você estava com um olhar meio desconfiado, você não percebeu, entendeu? E a gente também está vendo no outro, né? Só que existe todo um mascaramento ideológico também, né? Para não ver Sim, certas coisas, que daí o Gás também fala da cegueira coletiva, né? O quanto que sim. também existe um discurso, existe todo um mascaramento para evitar que as pessoas percebam o que está diante do seu nariz, né? Olha, Fê, tem um lado aí que teve um texto dele, eu até tentei achar aqui, mas não acho que não está. Deve estar no computador, que eu herdei o computador. Tem um texto fabuloso que ele desenvolve um raciocínio dessa coisa que você está citando, que ele fala do foco, da mácula e da visão periférica. E o Uhum. quanto isso tem a ver com o que o psiquismo constrói, né?
como usando o que a gente já foi construindo, eu vejo a tenda, mas eu estou localizando o leão ali, eu estou olhando o palhaço. Então, eu Que estou é o escolhendo foco. que nem eu vou numa festa e, de repente, uma moça me atrai. E aí eu foco aquilo. E como isso tem a ver com essa questão da personalidade que se adequa ao todo inconscientemente, porque a periférica está ligada o tempo todo, está sendo gravado o tempo todo. Mas geralmente, a gente conversa sobre o foco. Que nem eu gosto de falar das pessoas que falam assim, a festa estava com um astral muito ruim. Aí você vai lá atrás dela e fala, me leva lá. A festa estava escura, estava fedida, estava muito barulhenta. Então, não é energia, é algo visível, palpável. Claro que tem a ver com energia sonora, luminosa, etc. Mas algo que você vai tomando como mágica, né? Que é uma das questões cruciais em termos de terapia ou desenvolvimento, o lado que você vai para a religião, né? Para explicar aquilo que você está vendo, que você está acessando, mas você diz que não viu. Não tem nada a ver, deixa para lá. Que ele fala muito dessa dissociação entre o perceber da criança e aquilo que dizem, e que ela tem que esquecer aquilo que ela está vendo para concordar com aquilo que dizem. Ó, posso te E dar um isso, exemplo? Posso te dar um exemplo disso diga, que me vai lá, assustou vai lá. muito? Estava circulando um vídeo uma vez nas redes sociais, que era o Edir Macedo, o fundador da Igreja Universal, ao lado da esposa dele, e ele estava pedindo dinheiro para as pessoas, né? E aí ele fazia uma cara muito brava, porque você tem que ajudar e tal, era uma coisa assim, só que daí falando de ajudar a obra de Deus, ajudar a coisa do amor de Deus, mas assim, a expressão era de uma Muito violência, assim, feia. É. muito. Eu, na hora que eu vi, eu levei um susto, eu falei, o que ele está falando? E ele estava dizendo que os fiéis tinham que, enfim, ajudar a igreja, ajudar a obra de Deus e tal, mas com uma cara de raiva. Que aí eu tirei o som para ver só a cara dele, uma coisa muito assustadora. E aí eu fiquei pensando, poxa, as pessoas ouvem nessa igreja que esse cara é um cara amoroso, que esse é um cara que traz o amor de Deus, que ele é um cara, né, bondoso. E quando elas Só que veem a cara. esse vídeo, talvez elas não consigam perceber o uso da violência na persuasão, porque se você é um crente e vê ele falando que sente medo. Eu caiu de supetão na minha rede social, eu senti medo daquela cara, falei, nossa, se parecesse, se não doar o dinheiro, ele não falava essas palavras, mas se não doar o dinheiro, coisa assim, a cara que eu estou fazendo, é um negócio assim muito assustador, muito. E eu fiquei pensando, quantas pessoas vai ver que na hora lhe dão dinheiro porque ficaram com medo? Porque ele estimulou o medo nessas pessoas. No entanto, para si mesmas, elas justificam que deram dinheiro para a obra de Deus. Mas o que moveu a ação foi o medo. Porque daí eu estou falando dessa cortina, né? Quer dizer, elas não conseguem ver aquela coisa, aquela expressão extremamente violenta, ameaçadora, ouvem o discurso, discurso à obra de Deus, age pelo medo, mas não é capaz de dizer aquela cara me ameaça, aquele ser está me ameaçando, aquele corpo. Aquilo é uma fera me ameaçando. Você estando fora do que foi convencido, é visível, está na cara. Só que na hora que você vai chegar lá para os fiéis e falar, olha a cara que ele fez, imagina, ele é o nosso Papa, ele é o Ele é a nosso palavra de Deus. Deus, é nosso Aí Salvador. você fica olhando e fala assim, meu Deus do céu, sou eu que estou vendo coisa errada, então. Isso. Não, não, não. É. Entra até o tal do Nietzsche aí que você entra, você, Isso. né? Se você achar que você não vai, todo mundo quer ir, você faz no seu caminho, deixa todo Deixa mundo aí, ir. vai. Tchau. O que é um pouco o oposto do que eu falei antes, dessa questão de. Tem uma coisa da terapia que é muito você se consertar e você estar na tua posição e você ficar curado e você saber expressar amor, mas tem uma hora que você tem que se destacar, né? Porque às vezes a expressão amorosa que está acontecendo ali não é a sua, não é a sua, não é aquilo que você está sentindo. Eu gosto muito da visão. O que o Garça era político, pelo menos para a época, inclusive época de ditadura, tudo, ele fazia questão de querer continuar trabalhando, e também na época não tinha essa conversa toda de política, pelo menos em casa ou nos círculos que eu frequentava, que ele também. E ele viu tudo, ele viu tudo.
mas também ele se calou em alguns aspectos porque não, Tinha que ele continuar queria trabalhando, continuar, né? Mas ele queria continuar eu trabalhando. ouvi a Boca Pequena que ele ajudou a esconder foragidos da ditadura. Ah, sim, 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 sem dúvida. Ó, vou continuar a ler aqui, tá? A Vai. inconsciência visual foi um dos maiores. Peraí. A inconsciência visual foi um dos motores criativos de Gaiarsa para a clínica psicoterapêutica, ou para os métodos de autoconhecimento para o qual usou a câmera. Né, como é que se vai se dando essa sequência de movimentos, de posição e de ação num ambiente, né? Um olhar, uma postura, uma cara, a imagem em movimento mesmo, né? Compositiva, né? E que a gente às vezes não percebe, porque a gente está com, assim, eu quero fazer a coisa, você está aqui, vai para a coisa, o processo se perde. E nesse meio do processo se perde, muita coisa se perde também, né? Na Sim. compreensão do engendramento das nossas Você perde a ações, das própria nossas posição, posições. né? Você perde a Exato. própria posição para ser abduzido pelo canto da sereia, sem É querer isso, ofender as perfeito. sereias. Assim, perde o lastro de como que as posições são formadas, conformadas, engendradas, né? E depois todo o jogo envolvido no ambiente com elas e tudo. Bom, o grande problema colocado por Gaiarsa era a dissociação entre o que se fala, o que se faz e o que se vê. Uma dissociação que corresponde a uma cegueira coletiva e cultivada desde a infância, regida pelo imperativo não veja e submeta-se à ideologia dominante. Sim, a conversa dominante, né? É. É, é. Terrível, Quer ver um exemplo? terrível. É um exemplo muito pueril, assim, até bonitinho, eu conto como coisa engraçada em casa. Mas é isso, né? Um dia o meu filho pequenininho, tinha uns 7 aninhos, 6 aninhos, muito pequenininho mesmo. Ele veio até mim, olhou para mim e falou assim: Mãe, até vou tirar o. Peraí, vou baixar aqui. Mãe, não faz assim, ó. Faz assim. Ele estava me vendo ali com aquela cara preocupada, aquela cara talvez Sim. brava, não gostou e resolveu interferir. Mãe, não faz assim, ó. Faz assim. Ele devia ter falado assim: deixa eu tirar esse chifre dela, senão ela vai me espetar daqui a pouco. Eu poderia ter dito, o que assim, o que, menino? Você não estou fazendo assim nada. Eu podia ter negado, né? Eu não estou fazendo isso nada. Eu estou aqui de boa. Mas eu lembrei Quem do que está Gaiarsa, irritado? né? Quem que está irritado? Você não está vendo nada disso, eu nunca fico brava. É só pura paciência. Mas eu comecei a rir. Eu falei, como que é, Thales? Aí ele me ensinou, eu fiquei treinando com ele. Ah, sim. Mas eu deixei ele ver, né? Eu deixei ele ver É, o que ele estava essa, vendo, né? você está falando da expressão e do quanto o Gaiarsa entrou nessa coisa modernista, também ele era apaixonado por figuras, cinema, né? E tem uma evolução na época do cinema, na década de 40, 50, 60, 70, principalmente na década de 70, em que os filmes são dirigidos muito silenciosamente ainda, pela expressão emocional dos atores. Que se você pega Fred Astaire, Ginger Rogers, não tinha essa expressividade. É como se realmente o próprio cinema, a própria expressão das pessoas foi se tornando mais sofisticada. Ou que nem a gente pega os esportes, né, hoje em dia. Você pega parkour, você pega malabarismo, você pega bicicleta, a própria movimentação do ser humano mudou demais hoje em dia. Eu diria que hoje em dia o Garcia ficaria maravilhado, porque não é só dança, não é só futebol, não é só esporte. Surgiram, que nem o skate, né? O skate é uma coisa impressionante. Na época dele, começou a surgir o surf, né? Que era um surf com umas tábuas pesadas, grande, não tinha essa agilidade toda, que o corpo humano também, ele gostava muito de falar isso, o quanto o corpo humano está evoluindo também a olhos vistos, no jeito de se mover, no jeito de dançar. Na minha época também, homem não dançava, a gente não dançava sozinho. Homem só dançava quando enlaçava uma mulher. Na hora que você começa a dançar sozinho, na hora que começa a dançar, você pega um Michael Jackson, que pode ser o que for, mas Mas realmente é um homem que dançava de um jeito que até hoje ninguém conseguiu, francamente, gente. Dê uma olhada. Não tem.
Não estou fazendo do cenário, não. Não, Estou falando e do aquelas danças de movimento dele. rua, dança de chão são Sim, sim. O incríveis, que é né? aquilo, bicho? Que as É. pessoas rodopiam em cima da Break. cabeça, em cima de uma mão. É, eu ficaria O maravilhado. Apolo, que é do É. nosso grupo, do grupo de Filosofia em Movimento, ele disse uma coisa super interessante que a gente estava estudando, né? A estátua bailarina e tal, para. Aliás, a gente vai sair um curso em breve para Uhum. vocês. E aí a gente está falando sobre a questão da queda, que um dia a gente vai falar aqui também, né, Disha, essa questão da queda no contexto teórico do Gayarsa, né? Mas daí o Apolo falou assim que nessas danças de rua, essa questão da queda, do chão que eles têm, tem uma função política, né? O domínio Sim, da sim, gravidade, o sim. domínio da queda, saber cair e levantar. Achei tão interessante, mas daí a gente volta nesse assunto outro dia. E aí, vou continuar aqui, ó. Aí ele diz, quer dizer, ele diz não, eu digo sobre ele, né, nesse livro. A paixão pelo olhar andava junto com a paixão pelo sistema de equilíbrio biomecânico. O sistema visual traça uma topografia das formas, forças e cores do ambiente para a produção da perspectiva, a orientação espacial e a direção do movimento. A percepção visual sempre implica uma seleção que pode ser mais ou menos limitada com relação ao mapeamento da situação. E foi conhecer o que produz a limitação do olhar sobre o ambiente que moveu o interesse de Gaiarsa. Por que as pessoas começam a perceber tão menos o que está acontecendo em volta delas? Eu estava procurando aqui no livrinho do Gás também, que ele fala da neurolinguística, né, que é curioso, né, eles chegaram a investigar isso. Na hora que eu olho para cima aqui, eu estou lembrando de imagens antigas. Na hora que eu olho para cima aqui, eu estou imaginando possibilidades futuras. Na hora que, em cada direção do olhar, você está pesquisando um campo do arquivo visuomotor do teu cérebro. Como assim? Quer que eu repita? A Você está máquina pesquisando o sofisticadíssima. arquivo visuomotor do teu cérebro. Ah, sei. E para que serve isso? Ah, não, não é para que serve. É assim que acontece. Se Está dentro da você máquina sofisticada de sobrevivência, né, gente? Eu outro dia estava ouvindo uma moça falando sobre essas coisas dos visual e ela falava isso, que ela trabalha com isso. Então, na hora que a pessoa treme um dos olhos, significa alguma coisa. Na hora que a pessoa pisca demais, significa outra coisa. E que acaba dando nesses manuais de posturas, né? Que é uma loucura, né? Se a Eu sou pessoa cruzar o contra. braço, quer Eu sou dizer, se ela contra. coçar a orelha, pelo amor de Deus, Eu dá sou licença. contra, porque é só a relação com Se o ela ambiente coçar e a a narina memória, direita, nada. pelo amor de Deus, o que é Não, isso? Para. não, porque não dá para entender o significado da máquina, vamos dizer assim, num primeiro momento máquina, mas depois começa a ser relação, relação com o ambiente, produção de sentido, de significado. Então, começa a ganhar uma outra dimensão que é a análise que favorece. Não tem nada a ver com ficar decodificando os pedacinhos do corpo. Eu sou Sim, contra. sim, mas é tão doido, né? Porque aí você foi totalmente para fora para entender ou interpretar o que o outro está fazendo, ao invés de você desenvolver a sua sensorialidade e se relacionar com o outro. Você não está mapeando. O que é? Vai virar o ditador Perfeito. absoluto. Não, Dependendo se ele coçar a exato. orelha. O que é isso? Pelo Amei amor que de você Deus. falou isso, Nadir, porque às vezes eu acho que essa coisa, as pessoas às vezes vejam, que bom aprender a ver, elas vão ficando paranoicas, elas viram, oh, Absolutamente. eu vejo, É. vejo, ela vê, mas não existe. E aquele olhar é como se não tivesse percepção, né? Porque o olhar também é um lugar, né? Sim, Por mais mas, que a mas gente ela mas ela perde a própria reflexão e a própria construção da do inteligência, né? olhar dela, da própria Do referência. olhar dela, do É. olhar dela. Porque aí eu lembro Nietzsche fala assim, olha, gente, a teoria, assim, o conhecimento sempre é perspectivo. Ele pode ser mais amplo ou menos amplo, você pode mapear melhor Sim, ou pior, mas nunca é o sim, absoluto. Nunca é o absoluto. E o nunca. olhar, e essa coisa do ficar vendo para ver tudo, e sem entender Para essa interpretar tudo. começa, é uma coisa paranoica, assim, de Sim, achar que é, sim. né, de se achar dono de tudo. De um lado é paranoico. Hoje em dia também já estou definindo um outro tipo de caráter, que é o ego-deus. O É ego aquele que Deus, está vendo tudo. BBB, né, falando nisso.
Isso é perigosíssimo, porque é um ego espiritual disfarçado. Exato. Ele é magnânimo, ele compreende tudo, ele analisa tudo. Vê Fala, tudo, cuidado com esse saca cara. tudo, sem lugar nenhum. Isso é o olhar Sem absoluto. lugar. Lamento muito, gente. Porque o nosso olhar, embora o nosso corpo realmente esteja preparado para sempre fazer uma leitura do ambiente, para que a gente possa se posicionar e, enfim, lidar com ele, tem uma memória nisso, no corpo. Então, o olhar, ele é submetido à percepção, e a percepção é singularizada. A gente pode aprender a ver composição de forças, mas tem toda uma outra coisa em volta que é mais do que isso. Então, por exemplo, o fato de um estar empurrando e outro estar sendo empurrado significa isso, mas significa mais do que isso. Significa o quê? Bolsonaro está empurrando as pessoas para longe da vacina? Ou significa nós tentamos empurrando o Bolsonaro para ele não atrapalhar a vacinação? Tem todo um jogo de poder, de significado, de compromisso, que não tem, né, que é uma segunda esfera da relação biomecânica. Sim. Finalizar aqui, diz assim, para Gaiarsa, o inconsciente visual, que é um conceito do Walter Benjamin, e está no Gaiarsa também, exatamente isso, o inconsciente visual. Uma época, né? Que é uma coisa época de que está épocas. investigando. Bonito demais. Contém todas as imagens proibidas de ser vistas. O inconsciente visual contém todas as imagens proibidas de ser vistas. Como o caso do Rei Nu. Aí ele até conta a historinha do Rei Nu em algum livro, eu não me lembro qual. Mas que influem sobre nossas disposições numa reação postural automática. Que é o que eu estava falando. Na hora que o Bispo Macedo vem, a pessoa já é automático, né? Se a gente não consegue fazer esse distanciamento e poder fazer essa leitura, você é capturado pela imagem, né? Sim. Para ele, uma das características da alienação vem do cultivo de não vermos o que está aí para ser visto. A propósito, a palavra intuição vem do latim intuire, que significa ver. Você sabia que intuire quer dizer ver? A gente foi zeloso, tá? Realmente, o Garcia falava que um dos órgãos que ainda está em desenvolvimento no ser humano é a visão. Mas quando a gente fala do ver, a gente está incluindo toda a sensorialidade. A gente está trabalhando um conceito básico que é o sensório motor. Perceber. O ver tem a ver com o ouvir, com o calor, com o gosto. Perceber tem a ver com tudo. Mas é um ver que não é só visual, né? Você está percebendo. Que é o numa perceber. tridimensionalização. Tem um outro lado que você falou aí, finalizando a história de hoje. Intuir. Já duas vezes no Facebook, teve uma que eu publiquei na lista, era uma foto daqueles que vão na Índia, nus, etc., e o Facebook devolveu, falou, não pode publicar isso. Quer dizer, eu não posso, eu não vi nada, só vi homens nus que estão lá perdidos no meio do oceano, não tinha nada assim, não pode publicar isso. Essa semana também publiquei uma foto de uma criança, não pode publicar a criança porque ela estava só de calças de shortinho, entendeu? Aí você fica olhando e fala, nossa, quer dizer que também eu não posso publicar o bonito, porque eu não sei como é que ele vai ser visto. Olha que coisa curiosa. Que é um sinal assim de uma realidade muito muito safado e sem vergonha, porque eu não vi isso, o outro que está vendo isso. Então, na hora que eu abraço, na hora que eu beijo, na hora que eu fico olhando para uma pessoa, quer dizer que eu estou interessado naquela pessoa e com más intenções. Nossa, calma, não foi isso? E nessas horas, como a gente conversou antes, assim, a minha forma também se modifica. Não, eu não vou brigar com isso. Tá bom, ok. Refaço lá o login para eles checarem, para eles como é que chama? Quase me castigarem, né? Vamos chamar assim. Eu não sei quantas vezes, não sei se foi o cartão amarelo, ou daqui a pouco vai ter o cartão vermelho que vai me expulsar da rede, porque eu publiquei coisas que eu não sei que eles consideram quanto isso Um amigo ou aquilo. meu, que é professor de História da Arte, que estava dando um curso sobre o nu na pintura. E aí ele começou a publicar imagens destas pinturas. O Facebook bloqueou ele, porque ele estava publicando pinturas de corpos nus, que ele estava usando no curso que ele estava dando.
Tem uma coisa, parece que não é, mas percebam a composição da imagem, que acaba sendo uma composição de texto, que acaba influindo numa composição fixa de ideias. Teve um episódio na escola que eu trabalhei que as crianças começaram a querer saber como é que a criança saía. Eram crianças de 6 para 7 anos, 5 para 6 anos, a última fase do pré-escolar. E a professora, muito hábil, foi lá, mostrou homem e mulher. Não, eles não queriam saber como ia parar lá dentro. Quer Eles saber queriam como saber como é que saía? saía. Como é que saía, tá? É E ela complicado, fez né? todo Como o é que sai? não, sim, mas ela também tomou cuidado com as figuras, etc. Uhum. Mas deu certo. Eles adoraram, fizeram lá o Se teatro da surpreenderam, mulher, eles não se do surpreenderam? médico. É, Eu lembro que não, quando do eu era criança eu médico. descobri e falei, nossa! É. Sério? É Como é, surpreendente. como é que sai, né? E aí teve a reunião de pais, que era um dos temas, foi esse, porque foi muito bem conduzido por ela, e tinha alguns pais, tinham 3 que eram psicanalistas, e que começaram a questionar a questão de que também tinha que ser ensinado como é que foi parar lá. Mas Ela deixa riu e eles falou, não, perguntarem primeiro. eles não perguntaram isso, eu até mostrei, ela até mostrou uma outra figura do homem, da mulher, o aparelho genital masculino, o feminino, muito discretamente, nada. Aí eles acabaram entrando no humor, porque ela falou assim, mas eles não me perguntaram isso, eu até achei que podia chegar nesse Não assunto, estavam ainda mas interessados. eles queriam saber como é que saía. Não, não era o que eles estavam querendo ver. Eles queriam saber, ver, entender como é que saía. Ponto. E quem participava, né? A mulher, o hospital, a parteira, o médico. Ah, tá. E aí deu para montar todo o teatro que se trabalhava com essa trazer a representação para o real, para um teatro, né? Onde a criança realmente apreende vivenciando teatralmente, visualmente, dentro da tenda da escola, o que ela está interessada em aprender. Ponto. Então tá, Nadiche. Deu, né? Quer dizer que Obrigada. você está aí plugado o tempo todo, O né, tempo Fê? inteiro, eu tô viciada, viciada. Tem que comprar um negócio que você prende no ombro, assim, aí você Eu anda fico e ele andando. vai, vai lavar a louça, comer um pãozinho, vai passar no quintal. Ai, ai. Então tá Então bom, Fê. tá, ó, então tá bom, gente. Olha, tem muito mais coisa. A gente, né, nesses vídeos curtos a gente fala um pedacinho, tem muito mais coisa ainda que a gente Uhum. vai trazendo aos poucos para vocês, tá? Para quem está acompanhando esses vídeos e já leu Gaiarsa, gosta dele, veio para cá para ver justamente, né, alguma coisa sobre o legado, pode colocar comentários, pode trazer perguntas, coisas que você leu, que você achou interessante, que gostaria de discutir com a gente. E se quiser se aproximar, envia um e-mail para legadogaiarsa@gmail.com. Tá bem? Tá bem, gente. Até a próxima. Até a próxima. Beijos.